Fala pessoal, muito bom dia. Dia 18 de dezembro de 2020, mais um Morning Call da Guide Investimentos na parte de Equities, começando agora. Acho que o Vitor Beirute mais uma vez já trouxe, né, os principais pontos relacionados à macroeconomia que devem fazer preço nessa manhã de hoje. De fato, a agenda está vazia, né, tanto no cenário macro quanto no cenário corporativo. As notícias também estão bastante fracas nessa manhã. Muito embora isso esteja ocorrendo, eu separei os principais pontos de atenção, que tem coisas que devem fazer preço nessa manhã que a gente precisa ficar atento, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Ontem, mais uma manhã, né, iniciou com uma manhã bem positiva. A gente acompanhou ao longo do dia uma sessão ganhando bastante força, né, e depois voltou a realizar um pouquinho, mas muito embora tenha perdido força no final do dia, ainda fechou em alta de 500 pontos no pregão de ontem, né? Então a bolsa fechou em 118.400 pontos, foi o maior patamar desde janeiro deste ano, chegou a bater os 119 mil pontos e voltou um pouquinho, né? Ainda esse cenário longe de, né, essa realização do fim do dia voltando para um patamar de 118.400, longe de representar qualquer risco, mas também a partir do momento que, né, tivemos um desenvolvimento bem forte, né, em termos de preço da Bolsa Brasileira ao longo dos últimos pregões, é natural que a gente comece a ver um pouquinho de realização em alguns momentos, né? Mas o cenário de ontem foi bastante positivo e se manteve voltado, né, com as perspectivas de avanço nas negociações entre democratas e republicanos na Câmara ali dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que Reino Unido e União Europeia também passaram a desenvolver, né, novas negociações para que não haja um rompimento bruto ali, né, do Brexit, ou seja, que não haja nessa saída do Reino Unido do bloco da União Europeia sem que tenha definições relacionadas a aspectos comerciais, principalmente na parte de pescados, que tem hoje uma distância muito grande nas negociações ainda, tá? Então, pessoal, foram esses os principais pontos do pregão de ontem e algumas notícias importantes a respeito de coisas não relacionadas diretamente à bolsa que devem fazer preço no mercado ao longo dos próximos pregões, e depois a gente parte para preços de commodity, investimento estrangeiro, índices futuros e as notícias corporativas. Então, vamos começar, pessoal. O Butantan vai pedir o uso emergencial da Coronavac e cogita antecipar vacinação para 15 de janeiro. Havia uma grande dúvida, né, a respeito da utilização da Coronavac, se teria essa aprovação da Anvisa. O próprio governo, que se demonstrava um pouco contra, né, a tal da vacina chinesa, já colocou no plano, né, no plano de vacinação a própria utilização da Coronavac. Então, parece que esse desenvolvimento tem ocorrido bem. Vai ser, né, o grande foco, a grande vacina do estado de São Paulo, já que o estado possui, né, um contrato bem elevado com a empresa chinesa para a produção de até mesmo quase 300 milhões, né, de doses da Coronavac no total. Bom, atenção também, o STF formou maioria para obrigatoriedade da vacina, ou seja, mesmo as pessoas que não se sentem confortáveis em serem vacinadas podem sofrer com perdas de direitos civis caso não faça, né, não receba a vacina, se negue a receber a vacina, algo que vai trazer ainda muito debate nessa frente, né? Lembrando que o próprio presidente é contra a vacinação, ele falou que ele não vai se vacinar, então podemos ver novas volatilidades vendo desse tipo de debate que, né, parece ser um atraso, ambos os lados, né, assim, é natural que as pessoas queiram se vacinar, mas também é um pouco difícil você forçar todo mundo a fazer o que não querem. Então é um debate muito sensível que vai continuar vindo à tona, né, e pode em algum momento fazer preço, tendo em vista, né, a dificuldade que o Brasil tem demonstrado até o momento num plano de vacinação. A FDA, né, o órgão regulatório americano, aprovou o uso da vacina contra a Covid-19 da Moderna, então já tinha sido aprovada da Pfizer, né, foram iniciadas vacinações por lá, e agora da Moderna também
acabou sendo aprovada, deve iniciar a vacinação com esse tipo de vacina muito em breve nos Estados Unidos. E pessoal, um ponto já relacionado à Bolsa, trazendo a conversa um pouquinho mais para o mercado, muito interessante, tá? A gente, né, veio falando ao longo do ano sobre a aceleração de pessoas físicas na Bolsa brasileira, e os últimos dados são bastante impressionantes, tá? A pessoa física já tem o equivalente a 386 bilhões de reais em ações na B3 e já testa gestores, né? Tendo em vista que o total de ações sob custódia na Bolsa equivale a 77% do patrimônio de fundo de ações. Então, o que isso quer dizer, né? A pessoa física já está se aproximando do total de patrimônio na Bolsa dos institucionais, tá? Isso pode, né, continuar se acelerando com a aceleração de pessoas físicas entrando na Bolsa, mas é uma mudança de tendência muito importante para que a gente consiga até entender melhor, né, os movimentos da Bolsa e o porquê da realização de lucros de algumas empresas, porque outras sobem, talvez a gente não consegue entender o motivo. Cada vez fica mais clara a importância da pessoa física na Bolsa brasileira. Bom, já que eu estava falando sobre o fluxo de investimento, falando sobre, né, essa elevação de pessoas físicas na Bolsa nos últimos meses, muito embora isso tenha acontecido, na última divulgação da B3 foi relacionada ao dia 15 de dezembro, que é terça-feira, né? Ou seja, na terça-feira, investidores individuais, as pessoas físicas, retiraram dinheiro da Bolsa, retiraram 898 milhões de reais da B3. Mas o saldo no ano segue bastante positivo, como eu disse, né? Um saldo positivo na casa de 56 bilhões de reais. E por outro lado, o investidor estrangeiro continuou entrando na Bolsa, tá? O fluxo seguiu favorável para a Bolsa brasileira, entraram com mais 1,3 bi, o equivalente, né, no ano ainda uma queda de 42 bi 400, mas chegou a estar mais de 90 bi, uma mudança muito grande de novembro para cá. Para falar um pouquinho sobre as movimentações que a gente espera para o Ibovespa hoje, sempre vale a pena a gente olhar para as commodities, né, tendo em vista que a nossa bolsa é extremamente dependente das variações de preço das principais commodities do mundo. E uma commodity que está em movimento de alta, né, a gente tem falado muito a respeito disso nos últimos meses, é a Vale, né, o minério de ferro que a Vale produz, e a Vale é extremamente importante para a Bolsa, né, Vale mais Bradespar, equivale a mais ou menos uns 14% do Ibovespa, ainda tem CSN, que possui bastante da mineração também, segunda maior mineradora do país. Enfim, o minério de ferro, pessoal, explodiu de novo lá na China. Teve, né, uma alta de 3,72% no porto de Qingdao nessa última madrugada, fechou sendo negociado em $164 a tonelada. Esse é o maior valor observado nos últimos tempos, tá? Então tinha batido uns 160, aí tinha tido uma realização forte e já rompeu a casa 160, foi direto para 164. O minério no porto de Dalian chegou a subir quase 6% nessa madrugada. O que tem motivado os preços são as mesmas questões que a gente tem falado nos últimos meses. Então, problemas relacionados, né, às relações entre Austrália e China, a Austrália que é uma grande fornecedora também. A Vale que entregou, né, um nível de produção abaixo do guidance previsto para esse ano, também pressionando a oferta, enquanto a demanda chinesa segue muito forte. O petróleo cai 0,3%, né, sendo negociado em $51,33, uma pequena queda, um pequeno reajuste, né, também esteve num movimento muito positivo de alta nos últimos dias. E por fim, né, falando um pouquinho aqui de índice futuro, Estados Unidos negocia estável, enquanto a Europa sobe 0,2%. Eu acho que qualquer coisa pode acontecer nessa abertura, eu vou passar as principais notícias corporativas aqui, mas em termos gerais, né, em termos de estratégia, o que a gente tem observado nas outras bolsas é uma tendência para um dia bastante instável, né? Então um dia que varia ali na casa do positivo, depois pode cair um pouquinho, mas a gente não tem nenhum grande driver a não ser que algo novo surja a partir das 10 horas quando o mercado abrir, tá? Mas com as notícias que temos até o momento, não temos nenhum driver para que a bolsa tenha uma grande alta, uma grande queda, enfim. As notícias estão bastante fracas nesse momento.
Sobre então notícias corporativas, a Azul projeta operar com 90% da sua capacidade doméstica já em dezembro. Isso demonstra uma recuperação muito interessante no que temos observado, né, para o setor. A perspectiva era que a retomada demorasse muito mais tempo. Claro que o segmento internacional vai tardar mais para obter uma retomada, mas o doméstico já é projetado em 90% da capacidade total, tá? Então uma recuperação muito forte de Azul. A BRF firmou acordo por meio das suas subsidiárias indiretas Nutri Investment BV e Benvit Benderma. Acho que é assim que fala o nome das duas companhias, tá? E o objetivo foi vender 100% das ações da produtora romena de ações e granja de ovos Benvit Food para uma empresa que chama Ilex System Group por 126 milhões de reais. A Rumo anunciou emissão de debêntures de 1 bilhão para bancar a Malha Paulista. A Moody's elevou ratings tanto de Azul quanto de Gol para B3, tá? De CAA1, ambas com perspectiva estável. Então eu tinha falado, né, da perspectiva de retomada mais cedo do que o inicialmente imaginado para o setor aeronáutico, setor aéreo, enfim. Então a Moody's também está enxergando, né, esse cenário e elevou seus ratings tanto de Gol quanto de Azul. A TIM anunciou o lançamento de serviços 5G em 12 cidades brasileiras. A Qualicorp anunciou nessa quinta a expansão da parceria comercial com o grupo Notre Dame Intermédica, então a parceria aí de duas empresas listadas na Bolsa, referências no setor de saúde, para a comercialização de seus produtos em todos os canais de venda da Qualicorp, tá? Então, Qualicorp efetuará vendas, né, dos produtos do grupo Notre Dame. A Uzi Minas aprovou retomada de operações do Alto Forno 2 da usina de Patinga, que receberá investimento de 67 milhões de reais. Além disso, tem outra notícia também de Uzi Minas, foi autorizada a venda do edifício sede da companhia para a Fundação São Francisco Xavier por 130 milhões de reais. A Vale não chegou a acordo com o governo de Minas Gerais sobre Brumadinho. A nova audiência foi marcada para janeiro, né, de 3 pontos que ficaram pendentes. 2 foram resolvidos na audiência de ontem, ou seja, sobrou apenas um ponto de pendência nessas negociações. É super importante que saia esse acordo para a Vale, até para que haja uma elevação também dos seus ratings, né, em termos de análise de agências de risco. Então, é um acordo que não é simples de ser efetuado, dado, né, o que ocorreu por lá. E já fazem quase 2 anos, né, de negociações. As últimas reuniões parecem ter obtido grandes avanços, o que para a Vale é ótimo, tá? Então fica aí a pendência de apenas um ponto para uma negociação que será, né, uma reunião que será efetuada em janeiro. A Petrobras assinou a venda do polo recôncavo por 250 milhões de dólares, tá? Além disso, a Petrobras assinou com a Ouro Preto Energia Onshore, o que é uma subsidiária da 3R, empresa que fez, né, o seu IPO recentemente, já subiu muito desde a sua oferta, um contrato para a venda da totalidade de sua participação em 14 campos terrestres de exploração e produção, tá? Então a 3R levando aí 14 campos terrestres da Petrobras com essa assinatura. O fim do auxílio emergencial e o vencimento do pagamento de programas de crédito do governo, medidas adotadas para enfrentar a pandemia, devem refletir em uma alta da inadimplência a partir de abril, segundo executivos do setor bancário. Então a gente, né, nos últimos resultados, temos observado dos bancos números de inadimplência controlados, né? Muita gente acabou criando dúvidas a respeito disso. Será que esses números são condizentes? O país, né, enfrentando grandes dificuldades econômicas, principalmente por conta da pandemia, e a inadimplência controlada dos bancos. Era claro, eles não estavam cobrando também, né, não estavam efetuando a cobrança dos seus empréstimos no prazo que normalmente é feito, enfim. E a tendência é que com o fim do auxílio emergencial e então, o vencimento desse pagamento de programa de crédito, a partir de abril haja grandes reflexos nas inadimplências dos bancos, tá? Então devemos ver
grandes impactos, principalmente no segundo trimestre de 2021, na divulgação dos resultados do segundo TRI de 2021. Bom, Uzi Minas teve recomendação elevada pelo BTG Pactual de neutro para compra com preço-alvo em R$ 17,00, o que implica um potencial de alta de 23% segundo o último fechamento. A TOTUS teve recomendação elevada pelo JP Morgan para compra também, preço-alvo em R$ 34,00, o que implica um potencial de alta de 20% em relação ao último fechamento. E por fim, o Grupo Santander iniciou cobertura de Centauro com recomendação de compra, preço-alvo de R$ 35,00, que implica um potencial de alta de 17%. E por fim, só para falar de uma oferta nova que vai vir ao mercado, uma empresa chamada Horizon Valorização de Resíduos protocolou pedido de IPO junto à CVM. Né? A empresa oferece soluções integradas de gestão e beneficiamento de resíduos que vão desde a reciclagem até a geração de biogás e energia elétrica. Então, pessoal, o tipo de empresa que o mercado tem olhado com muito carinho, né? Principalmente por conta de práticas ESG. Só para completar todo esse discurso, vamos falar aqui a respeito da abertura do índice futuro. O índice futuro abriu em queda de 0,4%, sendo negociado a 118.340 pontos, enquanto o dólar abriu subindo 0,5%, sendo negociado a R$ 5,08, tá bom? Eu vou acelerar aqui, tenho 3 minutinhos, pegar algumas perguntas de vocês. Sangari, qual a perspectiva para 3R? Andando bem. Sangari, a gente segue com perspectiva favorável para 3R e para PetroRio também, tal como para Petrobras. Hoje nossa principal escolha é Petrobras. Quando a gente olha, né, para essas empresas, é o que a gente enxerga que tem, né, uma solidez maior, tem feito um trabalho de redução de custos, como a gente tem falado já há algum tempo, né, isso nos agrada bastante, mas por serem empresas ainda menores, né, e começando a olhar para alguns ativos do pré-sal, como é o caso de PetroRio, tem grandes valores a serem destravados, né? Então essas aquisições podem trazer alguns pregões de altas muito expressivas, né, para PetroRio, para 3R. Então manter, né, atento. Acho que se quer se posicionar para o setor de óleo e gás, de repente coloca 10% da carteira no setor, coloca 7% em Petro e 3% em uma das outras duas para aproveitar esses momentos de altos mais robustos com crescimento inorgânico, algo que a gente não vai ver na Petrobras, tá? Quem é da CVC ontem, sem grandes preocupações, tá, pessoal? Assim, CVC é uma empresa que a gente acha ainda que é bem interessante para esse processo de retomada, tá com uma semana um pouquinho mais fraca, né, com queda de 1,45, mas sobe mais de 30% nos últimos 30 dias. A gente gosta, sim, do case e achamos que no processo de retomada deve ter um grande valor a ser destravado. A carteira semanal da Guide, será que terá evolução hoje? Caso não tenha, devo vender ou manter para a próxima semana? Alex, tendência é manter, né? Assim, é uma carteira que está com uma performance de 40% no ano. Então, o 40% no ano é mantendo exatamente o que a gente tem falado, né? Então, chegando na segunda-feira, realiza as trocas para a próxima carteira. Não é uma carteira que a gente trada um dia, aí tem um dia mais negativo, desfaz a posição. Não, os 40% foi mantendo a posição, tá? Vocês perguntaram bastante sobre a Enjoei, né? A gente tem recomendação de compra, não é um papel que eu olhei de perto no IPO, então não consigo falar muito bem ainda a respeito de fundamentos. Mas a gente tem recomendação de compra sim, tá? Vi que vocês perguntaram também de Melius, Cash 3, também temos recomendação de compra, preço-alvo ali quase na casa dos R$20, se não me falhar a memória. Um case que a gente gosta bastante desse segmento de benefícios, tá? Acho que é um segmento que tem muito para crescer ainda e a perspectiva é favorável, tá? Muitas casas dando preço-alvo bem expressivo, né, para essas companhias, o que tem motivado também as altas recentes, né? As altas recentes estão conversando com essas recomendações de grandes casas. O índice futuro, pessoal, está batendo máximas, né? Então eu falei que estava 118.300 e alguma coisa, já está com quase 118.500, caindo agora só 0,3. Podemos, como eu disse no início da live, ver uma reversão para o campo positivo, dado que as notícias estão fracas, né? Então a volatilidade deve se manter elevada nessa manhã de sexta-feira. Último dia da semana também, né? Dia que às vezes a gente vê um movimento maior de realização de lucros. Fica atento a isso que pode ocorrer mais próximo do fechamento.
mas eu descartaria uma alta, né? A tendência está forte, enfim. Acho que temos espaço para ir buscar ali os 120 mil pontos e aí a bolsa pode trazer um cansaço de fim de ano, dado que a liquidez fica muito menor nos últimos dias, né? Então as variações ficam maiores. 1003 a gente não acompanha, Marcelo. Minerva, alguma previsão de recuperação? Assim, o fundamento ainda é muito sólido, as pessoas possuem, né, as grandes casas possuem um patamar muito elevado, na casa, se não me engano, de R$14 de preço-alvo, que é o que a gente acredita também para Minerva, dá um potencial de alta aí de 40%, é muita coisa, mas, né, como a gente tem falado, o mercado ele não tem pagado para ver o setor, né, o setor de frigoríficos está fraco de fato o ano inteiro, e a perspectiva é que o ano que vem possa haver uma melhora nesse sentido, dado que a expectativa, né, é que haja em grandes investimentos ESG, que, né, investimentos estrangeiros têm obtido um pouquinho de receio de vir a comprar esses ativos, pode destravar então um pouquinho de valor, e a tendência é que a perspectiva para preço, né, de carne bovina, que é o caso da Minerva, não tenha tanta queda, apesar da reconstituição dos rebanhos chineses na China, tá? Dos rebanhos de porcos chineses lá no mercado asiático. A tendência segue positiva, essas empresas vão gerar bastante caixa, a própria Minerva vai pagar dividendos, enfim, o segmento, a perspectiva segue forte para o setor como um todo. Lojas Quero que a gente gosta, tá, Simone? É uma das principais escolhas, até acreditamos ali para a exposição de materiais de construção já faz mais sentido, apesar, né, da diferença em termos de atuação. Para Duratex e Porto Belo, a exposição a materiais básicos, acreditamos que Lojas Quero tem o maior valor dentre todas essas empresas. Pessoal, eu tenho que encerrar a live agora. Muito obrigado pela presença de todos. Domingo, às 20 horas, estarei ao vivo no meu Instagram, @economisteter, para fazer a live de domingo e passar as principais perspectivas para o início da semana que estará por vir. Agradeço pela presença de todos mais uma vez, uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.